Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 2, Origem e Desenvolvimento do Pentecostalismo. Nesta aula, bem como na próxima, iremos falar sobre os primórdios do movimento pentecostal. Nós iremos conhecer os dois pregadores que foram responsáveis direto pelo surgimento do movimento pentecostal. Me refiro a Charles Fox Parham e William Joseph Seymour. Apesar do segundo ser mais conhecido devido ao avivamento da Rua Azusa, não podemos menosprezar a colaboração de Charles Fox Parham para o movimento pentecostal. Nesta nossa primeira videoaula, iremos nos deter a este primeiro pregador, Charles Fox Parham, e na nossa próxima videoaula iremos nos dedicar a William Seymour. Em relação a Charles Parham, quem foi ele? Acredito ser uma pergunta de fundamental importância. O que é que nós podemos inicialmente dizermos em relação a ele? É que era um pregador metodista, fundador de um instituto bíblico no estado do Kansas, na região central dos Estados Unidos, e além disso, é por muitos denominado de o pai do pentecostalismo, né? Bom, e o que é que ele cria e defendia? Ele cria no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, o que, diga-se de passagem, o tornava diferente, ou alguém que andava na contramão da maior parte das denominações, especialmente históricas, né, que viam o batismo com o Espírito Santo como um evento ou como um ato que se dava por ocasião da conversão. Não era visto até então, e até os dias de hoje, pelas denominações históricas, como uma segunda bênção, ou como algo posterior à conversão, né? Mas algo que se dava ou ocorria por ocasião da conversão do crente, né? Então, mas Charles Parham defendia o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção a ser buscada pelos crentes. Além disso, ele valorizava altamente essa experiência, conforme narrado em Atos capítulo 2. E além disso, ele também cria e defendia que a glossolalia, o falar em línguas desconhecidas ou estrangeiras, devia acompanhar esse batismo no Espírito Santo, né, ou com Espírito Santo. O que você, de imediato, né, percebe a estreita relação entre o que cria Charles Parham em relação à Assembleia de Deus, né? A primeira denominação pentecostal, né, pertencente à primeira onda do pentecostalismo no Brasil, iremos falar disso nas próximas aulas. Então você percebe uma estreita relação entre as ideias e crenças de Parham em relação à Assembleia de Deus. Então não há muita diferença aqui entre eles. Além disso, o que é que tinha de novo em seus ensinos? Embora já havia ocorrido a manifestação de línguas em anos anteriores nos Estados Unidos, assim como também em outros períodos da história do cristianismo, a novidade na teologia de Parham é que ele foi o primeiro a considerar o falar em línguas como a evidência inicial do batismo no ou com Espírito Santo, né? Então você percebe que daqui começa a surgir o movimento pentecostal, né? Divergindo do que até então se cria em relação ao falar em outras línguas, né? Embora não fosse um fenômeno novo, né, que remonta desde o Novo Testamento, né? Tivemos a oportunidade de citar a igreja de Corinto, né, como uma igreja no qual muitos membros
tinha um dom de variedade de línguas e tal, tinha manifestação de outros dons sobrenaturais, então remonta desde aquela época, embora que depois dela também encontraremos alguns poucos vestígios na história, né, de grupos e irmãos no qual essa manifestação de falar em línguas era comum. Mas o que traz Parã de novo, de novidade em sua teologia, é que ele considera esse falar em outras línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, o que não era até então defendido por outros. Além disso, em relação à experiência do batismo com o Espírito Santo, né, no dia 31 de dezembro de 1900, Parã e seus alunos realizaram um culto de vigília em seu instituto bíblico, ocasião no qual uma evangelista de 30 anos, Agnes Osman, pediu que lhe impusesse as mãos para que ela recebesse o Espírito Santo, o qual começou a falar em outras línguas. Esse fenômeno se repetiu, né, nos dias seguintes, com metade das pessoas da escola, do instituto, inclusive Parã estava entre essas pessoas que passaram a falar em outras línguas. Alguns nomes e ideias para esse novo movimento, né? O movimento de Parã recebeu diferentes nomes, né? Fé apostólica foram um desses nomes dados para este movimento pentecostal ou chuva tardia, né? Uma das ideias centrais era o desejo de voltar aos dias iniciais do cristianismo, aos primeiros tempos da igreja primitiva, idealizados como uma época de maior fervor e plenitude cristã. Então essa era uma das ideias centrais que era enfatizada pelo grupo, que era enfatizado pelo instituto, né? Especialmente pela figura do seu líder, Parã. Era o desejo sincero e verdadeiro de voltar aos tempos da igreja primitiva, né? Época essa de fervor espiritual, de plenitude cristã, de poder do Espírito. Então, essa ideia era por demais enfatizada tanto por Parã quanto por seus alunos do Instituto. Associado a isso estava a nova linguagem, que dava ênfase ao poder do Espírito conforme manifesto entre os apóstolos através de sinais e maravilhas. Bom, aqui eu quero compartilhar com vocês algumas imagens, né? Essa primeira, no qual é uma imagem que registra Parã pregando, né? A céu aberto, ao ar livre, né? Para algumas pessoas. Aqui nós temos a imagem do Instituto, né? No Kansas, o Instituto Bíblico, né? Aqui nós temos a foto de Agnes Osman, que fora a evangelista que aos 30 anos fora a primeira pessoa que do grupo, né, receber o batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em outras línguas. E aqui nós temos uma foto que registra os alunos que faziam parte do Instituto, né, do qual metade deles recebera essa experiência ou essa segunda bênção, né? Bom, essa aqui foi nossa primeira videoaula concernente aos primórdios do movimento pentecostal. Na nossa próxima videoaula iremos falar a respeito de William Seymour. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.